Olá pessoal, mais um vídeo aqui. Apareci, eu vou ter que contar para saber quantos dias se passaram que eu tô nesse desafio, né, gente? Que é um desafio a gente manter uma rotina. Eu acho que qualquer coisa que a gente vai ter uma rotina é desafiador, mas quando é algo que você não tá acostumada, né, parar assim 20 minutos e se concentrar numa tarefa em que você vai repetir a mesma frase 108 vezes, não é para qualquer um. Não é. É para quem realmente está disposto a transformar a sua vida. E, e é muito curioso que essas coisas elas não acontecem repentinamente. Eu acredito que é possível a gente ter muitos milagres que acontecem e tudo isso é de forma repentina. Mas esse processo interno, que é o trabalho da limpeza dos padrões de dor e sofrimento, eles demandam um tempo onde você vai curando e você vai. Porque o negócio não é só limpar, né? É o que você vai colocar no lugar disso. Porque você limpa e você precisa preencher os seus dias com algo diferente. Você não vai mais repetir os seus mesmos padrões. Mas existe uma tendência muito forte que a gente repita os mesmos padrões anteriores. Então, conforme você vai limpando, você vai transformando os seus hábitos e transformando eles todos os dias você ter uma rotina, você parar de reagir e de se comportar da mesma forma como você sempre se comportou. Então, é muito complexo, porque a gente tem uma tendência a se comportar de uma forma em determinadas situações. E se você deseja se transformar, você vai transformando e mudando muita coisa, inclusive a forma como você reage, como você vê as coisas, como você se comporta. A ação que você tem é diferente da que você tinha antes, quando você vivia em dor e sofrimento. E uma coisa curiosa sobre tudo isso é que dor e sofrimento é uma questão muito complexa, porque vai também da forma como a gente olha os acontecimentos. Dor e sofrimento são coisas diferentes, porque dor, ela é algo que ela é física. Você tá com dor no pé, você tá com dor no peito, e às vezes você tem que resolver de uma forma diferente, porque você está lidando com uma dor que, que tem causas e você pode curar de várias formas. O sofrimento, ele vem do quê? Da forma como a gente interpreta situações. Ela é psicológica. O sofrimento, é do setor do psicológico da gente, do emocional, da nossa história, daquilo que nos sensibiliza. Então, quando a gente fala de estar ali no sofrimento, muitas vezes a gente vai ter que entender esse psicológico, né? Entender essa interpretação que você está dando. E os padrões que estão te mantendo nesse sofrimento são padrões, muitas vezes, psicológicos, comportamentais. Então, para trabalhar no sofrimento, você tem que trazer essa mudança na sua vida, na forma como você vive a sua vida e a forma como você olha, observa ela, né? E uma das coisas que ajudam a gente a sair desse estado de dor e sofrimento é a gente escolher estar bem, escolher e ficar bem e fazer coisas que vão fazer com que a gente se mantenha nesse padrão de ficar bem. Isso quer dizer também, muitas vezes, que a gente não vai estar vivendo em certos dramas que a gente vivia antes, né? Porque tem uma coisa dentro da dor e do sofrimento que é um território mais conhecido, né? E nele a gente pode viver altos e baixos que deixam a nossa vida com aquela sensação de novela mexicana, coisas acontecem, movimentos estão acontecendo, uma hora a gente tá muito triste, outra hora a gente tá muito feliz, mas aquilo traz aquele movimento pra nossa vida e muitas vezes é daquele tipo, por exemplo, de situação em que a gente pode estar sentindo a necessidade de se apaixonar, mesmo a paixão trazendo
um sofrimento, uma situação de apego, de muita neurose que dá e tudo isso, mas a gente quer estar nesse estado porque, enfim, tem muita dopamina envolvido, tem muita coisa. Então, é a forma como a gente enxerga. Porque, às vezes, a nossa relação, a gente pensar numa relação de estar bem, ela pode, muitas vezes, não trazer essas emoções como a gente é acostumado. Viver essa turbulência. Então, a gente pode se encontrar naquele estado de, pô, nada tá acontecendo, tá um tédio. Porque isso vai depender da sua história, do quanto você ficou muitas vezes imerso dentro de dor e sofrimento. Então, muitas vezes, você sair desse estado para viver uma neutralidade, e neutralidade não no sentido de ruim, né? Mas uma coisa de você estar em equilíbrio, em harmonia com as coisas. E podendo enxergar dentro da simplicidade coisas muito positivas, né? Que é quando você vive uma relação que não tem conflitos, uma relação estável, algo harmonioso. E você não vai ficar naqueles estados de pico, né? E de descidas e tudo mais. E conforme a gente é também acostumado a viver, né? É tipo, é a gente muitas vezes sentir até uma necessidade mesmo de trazer uma movimentação, porque as coisas estão muito. A gente fica com aquela sensação de que tá parado. Eu nem sei muito bem porque eu tô falando isso agora, mas eu tenho a impressão que é isso. Quando a gente tá pensando no que é limpar dor e sofrimento, a gente tem que entender o que é dor e sofrimento. O que é isso? O que são esses padrões? Né? E padrão é tudo aquilo que a gente repete. Então, parar de repetir é um real desafio. Então, uma coisa que está acontecendo, que eu tenho reparado, é que eu percebi uma resistência muito grande em fazer o Ho'oponopono. Uma resistência enorme da minha mente. É muito bom quando eu tô fazendo, e eu já reparei que quando eu tô ali pra metade do Ho'oponopono, por fim, assim, sabe? Ó, fiz esse aqui, aí eu vou dar minha volta, ó, aqui sinaliza a metade, essa lua. Aí eu tô indo pra outra metade e eu começo a sentir algo que é muito profundo, que eu não tava sentindo aqui ainda, né? Porque eu tava silenciando a minha mente aqui, nesse começo. E ela falando e pensando em mil coisas e não sei o quê. Aí quando eu começo a chegar aqui, eu começo a ouvir a frase. Eu começo a sentir a frase. Eu começo a querer continuar falando. E aí, quando eu tô pro final, eu sinto que eu poderia continuar mais um pouco. Então, é algo bem interessante de observar. Nesses dias que eu tenho feito nos últimos segundos do dia, né? Tipo, eu tô ali tá finalizando os 20 minutos do dia, 11 da noite, 40 minutos, 11 horas e 40 minutos. E aí eu paro e falo, meu Deus, eu não fiz Ho'oponopono. E aí eu paro na cama e eu falo, não, vou fazer. E aí eu pego e faço. Com muita resistência. É algo assim, nossa, realmente deixar pro final do dia é mais desafiador. Uma coisa que eu tenho reparado é que primeiro eu tô lutando contra a minha mente. Ela tem sido o maior desafio nesse momento. E dentro desses dias todos que eu tô fazendo, só teve um dia que eu não fiz. E esse dia foi um dia que aconteceu algo muito, muito desafiador pra mim. Faz, inclusive, 2 dias que isso aconteceu. E eu vivi uma situação de violência com um momento ali que eu tive com a minha irmã. E eu não esperava acontecer isso. Foi algo muito inesperado pra mim. E trouxe questões do passado, né, pra ser limpas. E foi uma situação que eu fiquei muito mal. Geralmente são situações que quando acontecem, eu me sinto paralisada. Eu sinto uma paralisia, eu sinto uma vontade de me esconder, de me deprimir. Então, realmente, o desafio nesses momentos é conseguir. Deixa eu abaixar aqui um pouco a luz. É realmente de conseguir me manter bem, né? E eu, no fundo, não tava sentindo um sofrimento, mas eu só sentia a necessidade de parar e observar, e eu não conseguia parar e observar.
não conseguia. E aí eu fiquei tentando me distrair o máximo que eu pude, o que foi bem interessante perceber essa tendência nossa, né, de não querer viver o presente, né, e entender o que tá acontecendo ali pra deixar e soltar. Aí a gente fica postergando, adiando viver o momento presente. E novamente, né, um convite para que a gente possa viver o presente é fazer o Ho'oponopono, porque silenciar a mente é um processo muito importante para a gente ficar bem. A mente é aquele ser que habita em nós, que carrega todas as crenças que a gente elaborou de alguma forma durante a vida e introjetou dentro dela. E fica lá muitas coisas presas no nosso subconsciente, nosso inconsciente. E nesse processo inconsciente a gente realiza muitas coisas. A gente mal usa a nossa consciência real para realizar as nossas escolhas. Senão a gente nunca ia repetir essas coisas que nos fazem mal, se a gente estivesse na nossa consciência. A gente repete porque a gente está vivendo pelo inconsciente. Porque ele que repete as coisas, ele que tende a trazer as repetições, porque já está gravado ali. É a informação central que está ali. Então a gente só manifesta aquilo que já está inconsciente. Então, um processo muito importante é a gente estar cada vez mais consciente, estar cada vez mais presente com um olhar observador para as nossas ações, para que a gente realmente possa escolher pela consciência. E é um exercício, né? Para quem tem facilidade para meditar, e meditar é tipo silenciar, quem tem essa facilidade, ainda mais hoje, que a gente vive com muito barulho, e esse barulho não é só fora de casa, assim, é um barulho que você traz pelo celular, é um consumo de informação o tempo todo. Então a gente tá sempre com a sensação que tá atrasado e a gente precisa fazer coisas, preencher o nosso tempo. Então quando a gente para silenciar é uma tortura. Então realmente, para quem entende isso, sabe do que eu tô falando. Então, tem sido incrível tá fazendo. Eu vou ver qual dia que eu tô. Eu sei que eu faltei aí um dia nessa experiência. E foi curioso saber que num dia que foi muito difícil, eu não quis fazer. Você não quis ser algo que queria me fazer bem, né? O que pode parecer que, certamente, né? Significa esse nosso processo também de escolher algo que nos faz mal, de não escolher aquilo que nos faz bem, aquilo que realmente preencheria a gente faz isso muitas vezes para se manter numa punição, um processo de punição com a gente. Então é muito curioso ver como a gente tem muita possibilidade de ficar bem e a gente escolhe sempre aquilo que é mais dopaminérgico, que vai fazer com que a nossa atenção vá para longe, porque a gente não quer parar para observar o nosso momento presente. Então é uma tendência da nossa mente e é uma tendência humana, né? Mundial atualmente, né? A gente tem dopamina muito fácil, principalmente pelo celular. Então, a nossa mente já tá treinada, né? Ela sabe aonde buscar essa dopamina. E é isso. Hoje foi um vídeo bem para trazer como tá sendo essa experiência pra mim. Não sei se eu consegui trazer tudo, porque eu ainda tô no processo de entender as coisas que estão acontecendo. Mas tem uma coisa só que eu vou finalizar aqui pra explicar, que eu percebi que eu não tô tanto mais num drama como eu ficava. Isso é uma bênção muito grande, né? Aquele drama que a gente se sente vítima e se sente injustiçada. Eu comecei a sentir uma melhora nesse lugar, né? Onde eu sinto que algo de fora me faz mal, né? Eu comecei a reparar que, poxa, eu só não comecei a me sentir tão mal, eu não sei explicar. Eu tô numa coisa mais neutra, realmente, e o que é muito bom.
né? Essa situação que aconteceu, que eu disse que foi uma situação difícil com a minha irmã, foi uma situação em que eu tava sendo provocada. E eu tava sendo provocada em vários momentos diferentes. E aí teve uma situação em que eu acabei me impondo e eu usei da minha agressividade para conseguir me impor. Então, não foi como se eu tivesse saído do meu lugar. Eu senti que eu tava ali com consciência, até com amor em tudo que eu tava fazendo. Mas o que eu senti foi uma desestabilização após o ato. Porque acabou que aconteceu essa situação num contexto em que depois eu me senti culpada por ter talvez magoado uma outra pessoa que estava próximo, né? E aquilo foi que me desestabilizou, né? De eu ter refletido, de eu me sentir culpada por uma situação específica. Eu senti que era algo que eu precisava fazer naquele momento, mas pelo contexto e por ter outra pessoa ali que presenciou a cena, eu fiquei me sentindo muito triste de ter causado um sofrimento nessa outra pessoa que estava próxima. Então, realmente foi isso que me fez me sentir ali naquela hora, putz, que merda, e que eu quis me punir depois. Então, é bem legal a gente poder observar essas nossas tendências, né? Porque a culpa, ela é uma forma da gente permanecer nesse lugar de dor e sofrimento. A culpa é um dos piores lugares pra gente estar. Realmente controla a gente, mantém a gente nesse ciclo repetitivo. Então, é isso, né? Eu vim aqui compartilhar essas coisas com vocês. Espero que esteja tudo bem por aí. E convido você a comprar o seu japamala e começar o seu processo. E compartilha aqui como tá sendo também. Um abraço.